Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, olhando pelo prisma de quem tem a Bíblia na mão e procurando comentá-las ou conversar sobre elas do ponto de vista daquilo que um crente bíblico faria. Eu quero vos falar hoje, tem-se mencionado em Portugal, não muito, mas é uma notícia do foro desportivo, mas que acaba por ter também grandes implicações a nível social. Apresentar-vos o caso da nadadora Lia Thomas. Lia Thomas é uma nadadora da Universidade da Pensilvânia, Penn State, e que compete nos campeonatos universitários americanos, que são de grande nível, altíssimo nível, e ela tem sido notícia pelo facto de ter batido ou estar a bater todos os recordes. Ela tem vencido todas as competições, às vezes com uma distância significativa das suas adversárias, e marcado uma diferença muito grande. Está a estabelecer todos os recordes na categoria feminina e isto realmente acaba por ser uma notícia interessante. Bem, você pode dizer, o que é que interessa saber de uma nadadora? E, ok, é uma nadadora excepcional, está a bater recordes. Se você entende alguma coisinha de natação, sabe que os recordes de natação demoram às vezes muito tempo a ser ultrapassados e são ultrapassados por décimas de segundo, são coisas muito curtinhas. O que é que se passa aqui com esta jovem tão espetacular? Bem, a coisa muda um pouco de figura quando eu lhe digo que Lia Thomas não nasceu Lia Thomas, nasceu Will Thomas, ou seja, era um rapaz que em 2018 entendeu que, afinal de contas, queria ser uma menina e passou então pelo processo de mudança de sexo. E na temporada então 2020-2021, já tendo sido aceita dentro da categoria feminina, passa a competir e então bate todos os recordes da Universidade da Pensilvânia e da Ivy League, que são as principais universidades americanas, os melhores tempos de sempre nos Estados Unidos da América. No entretanto, levantando muita oposição, porque as nadadoras que competem dizem assim, isto está tudo errado, nós não estamos a competir com uma mulher, estamos a competir com um homem. Bem, estamos dentro da categoria das questões levantadas pela teoria de género, pela ideologia de género, que temos falado aqui várias vezes, sobretudo por causa da importância que tem sido dada pelo nosso governo, o governo anterior, não sabemos como é que as coisas vão continuar, estabelecendo isso como princípio em termos de ensino, em termos de estudo. É obrigatório para as nossas crianças a partir dos 3 anos de idade, elas são ensinadas a partir desta ideologia. Interessante, notícia em Portugal, sim, esta recente, uma associação de advogados e outras personalidades interpôs uma ação judicial no Tribunal Administrativo de Lisboa, intimando o nosso governo a remover todos os conteúdos que correspondam a uma programação da educação regida pelas diretrizes ideológicas da teoria de género. E nós nos congratulamos com esta ação, porque realmente ela vai dentro daquilo que é a nossa Constituição, porque chamamos a atenção várias vezes aqui de que a nossa Constituição estabelece que o governo não pode ter um programa de ensino de acordo com uma ideologia. Não vai seguir o cristianismo, não vai seguir mais nenhuma, também não vai seguir a ideologia de género, como tem feito. Esta questão é realmente uma questão delicada, uma questão que tem trazido muita confusão e é uma questão cheia de contradições. Até há muito pouco tempo, quando um menino achava que era menino ou uma menina achava que era menino, quando havia uma confusão aqui em relação a isto, falava-se em disforia de género. Portanto, era um problema psiquiátrico, tinha que ser tratado. Porque, em princípio, os meninos nascem meninos e as meninas nascem meninas. Homens são homens, mulheres são mulheres. Quando existe esta percepção de que eu sou outra coisa, é muito estranho. Também é muito confuso, porque quando um homem se identifica como mulher, a conclusão não é que este homem é um homem que se identifica como mulher, é de que afinal é uma mulher. É no fundo um pouco confuso, porque as coisas não são óbvias. Se um homem se identifica como mulher, é um homem que se identifica como mulher, e não necessariamente uma mulher, porque todos nós sabemos que nós não somos simplesmente aquilo que queremos. Eu posso até querer ser uma coisa, isto não quer dizer que eu vou ser. Aqui ultrapassa-se uma regra básica da humanidade e da nossa vida toda, que não basta achar que se é para ser. Não basta eu achar que sou alguma coisa para passar a ser. Se eu achar que sou Napoleão, provavelmente vou ser preso dentro de uma instituição psiquiátrica porque estou muito doente. Não vão concluir que eu sou Napoleão. Para a questão do género, algo tão sério e significativo, abre-se uma exceção.
As contradições continuam, porque a confusão estabelece de forma muito profunda e mesmo ideológica ou filosófica. Porque dentro da ideologia de género o que nos dizem é que o género é uma construção social, ou seja, você pode nascer biologicamente homem, mas o tornar-se homem, ou seja, o ter o género homem, é uma construção social. Portanto, não é obrigatório que, pelo facto de você ter nascido biologicamente homem e ter os traços e as características anatómicas e fisiológicas de homem, seja homem. Isto é uma construção social. É muito interessante isto. Mas se o género é uma construção social, ou seja, é a convivência na sociedade, é o ambiente que cerca o ser que está a crescer, que o leva a identificar-se com este género ou com aquele, então porquê que depois, contradizendo este ensino, que filosoficamente é a base desta ideologia, porquê que nos dizem que então a identidade de género é inata? Ou seja, aquele homem nasceu biologicamente homem, mas na verdade ele é mulher e ele nasceu mulher, no seu coração ele é mulher. Mas espera aí, mas a filosofia não nos dizia que o género ou a identificação de género é uma construção social? Então, afinal, é uma construção social ou é inata? E como é que nós vamos fazer esta distinção se biológica e fisiologicamente se nasce com um género e, afinal, a pessoa se identifica com outro? Isto é contraditório, sem dúvida. É confuso, certamente. Mas é aquilo que nos tem sido imposto. E vai sendo manobrado e usado da maneira que apetece. De vez em quando reforça-se a questão da construção social para então poder destruir tudo. E então vamos destruir todos os conceitos. Destruir os conceitos de masculinidade e feminilidade. Destruir a família, destruir o casamento. Arrebentar com tudo à espera que daqui saia uma coisa melhor. E entregar a crianças de 3, 4, 5 anos, crianças pequenas ou mais tardar, mesmo adolescentes, que estão em fase em que não têm condições de tomar decisões por si mesmo, que do ponto de vista legal não têm autoridade para assumir responsabilidade pelos seus atos, mas dar a eles a decisão de algo seríssimo, que é eu vou determinar se sou homem ou se sou mulher. E a partir daqui utilizar mecanismos não somente de tratamento psicológico, mas químico, castração química, impedir aquilo que seria o normal da adolescência, não é, e da puberdade, para que de um género vá se transformar em outro. Ora, o triste disto tudo é que estamos a condenar estas pessoas. Estamos a condenar estas pessoas porque nós sabemos que as taxas de suicídio são altíssimas em relação a este grupo. Mesmo quando as pessoas que fizeram mudança de sexo, a coisa correu bem, porque há algumas que as operações correm muito mal. Mas mesmo quando correu bem, mesmo quando estas pessoas estão dentro de um contexto social favorável à sua opção, por exemplo, os países nórdicos que já têm isto há décadas a funcionar, o que acontece com estas pessoas é que elas estão em profunda aflição mental, depressão crónica, muitas vezes gravíssima, e com 10, 15 anos depois da mudança de sexo, com uma taxa de suicídio de 20 vezes superior à das pessoas normais da população. É isto que os dados nos dizem. E se os estudos servem para alguma coisa, também deviam servir aqui para nos ajudar. Quando falamos em crianças, estamos a falar então de algo muito mais grave. Porque em relação às crianças, estamos, repito, a dizer sobre alguém que devia estar sob o nosso cuidado. A nossa responsabilidade é proteger as nossas crianças e ajudá-las a crescer de forma saudável. E isso implica que elas possam crescer com tranquilidade dentro de uma família em que elas tenham pai e tenham mãe e possam receber aquilo que devem receber e precisam receber de um pai e de uma mãe, porque nós fomos criados desta maneira e isto nós precisamos. Como cristãos, nós entendemos que o nosso problema principal não é termos este género ou ter aquele. A nossa dificuldade maior é o nosso pecado. E a nossa solução não se encontra em absolutamente nada material ou mesmo em algo tão dramático como a mudança de sexo. Encontra-se em nós voltarmos a ter comunhão com Deus. Algo que só é possível em Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse, enquanto aqui esteve, contrariando mesmo aquilo que os rabis do seu tempo ensinavam, ele dizia, deixai vir a mim os pequeninos. E ele recebia as crianças e as tinha ao pé de si durante o seu ministério e o seu tempo de ministração, usando-as muitas vezes como exemplos. Como Igreja de Jesus, nós somos chamados a defender as crianças.
a investirmos nas nossas crianças desde cedo, a ensiná-las a respeito do amor de Deus e de Jesus como seu melhor amigo e o seu Salvador, a ensiná-las desde cedo a conhecerem os conceitos e os contextos próprios daquilo que é um casamento e uma família feliz dentro dos princípios que foram estabelecidos por Deus. Esta é a nossa posição e nós esperamos que esta ação que tenha sido colocada possa ser vitoriosa para que o nosso Estado cumpra aquilo que a nossa lei fundamental estabelece e não obrigue as nossas crianças a receber este tipo de ensino ideológico.